Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito bom dia. Bom dia a todo trabalhador, todas as pessoas que acompanham o canal DRM. Essa é a parte 2 desse estudo dos livros apócrifos. Esse livro aqui que nós estamos lendo, ó. Um abraço para todas as pessoas que vão nos acompanhar a partir de hoje. Meu nome é Denilson, esse é o canal dos livros apócrifos e nós estaremos falando sobre os livros proibidos, livro apócrifo, que foram retirados daqui, ó, da Bíblia. Por que nós estamos falando isso, gente? Para que muitas coisas sejam desmistificadas e que todos vocês possam aprender e conhecer a verdadeira história de alguns heróis da fé da Bíblia. Em princípio, a palavra apócrifo quer dizer proibidos. A palavra apócrifo ela é grega. Você pode pesquisar aí no seu Google. Então são livros proibidos. Mas por que foram proibidos? Por que esses livros apócrifos foram proibidos? Naturalmente porque eles vinham contando alguma coisa que as pessoas não sabiam, né? E hoje nós começamos uma playlist que nós vamos contar todos os momentos, mas um pouquinho da história de Enoque. E hoje nós vamos começar aqui, ó, com essa história aqui, ó, na página 261. Olha aqui, ó. Olha o título aí, ó. Esse é o título que nós vamos utilizar. Aliás, nós vamos falar a queda dos anjos. Olha aí, ó. Você tem curiosidade para saber por que aconteceu nesse livro de Enoque está dizendo? A queda dos anjos. Vamos ao livro? Nós temos poucos minutos. Vai ser flashes, vai ser vídeos no máximo 10 minutos, pessoal. Então é importante que vocês acompanhem essa playlist, tá bom? Nós deixaremos para as lives, para a gente fazer mais um estudo detalhado. Aqui vamos falar só um pouquinho para você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que não tem religião nenhuma, mas tem curiosidade, né, de fatos teológicos, né, que muitos falam de teologia. Nós vamos contar a história para você. Olha só como é que aconteceu. Esse título aí vai ser Enoque conta a queda dos anjos. Eu vou contar a história para vocês agora. Está no capítulo, na página 261. O capítulo é o 6. Que diz assim: E quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas. Filho dos homens, pessoal, aí eram anjos, tá? Filho dos homens quer dizer anjo. Quando outrora aumentaram o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas bonitas e amoráveis. E os anjos, filhos do céu, eram homens mesmo, tá? E os anjos, filhos do céu, ao verem-na, desejaram e disseram entre si: Vamos tomar as mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Então, me perdoe pelo equívoco. Aqui está dizendo quando aumentou o número de seres humanos na Terra, porque à medida que foi crescendo, né, os filhos de Adão e Eva, a descendência de Adão e Eva, a descendência de Caim e a descendência de Sete, foram nascendo homens e mulheres, homens bonitos, mulheres bonitas. Então, os anjos, eles tinham uma proibição, eles não poderiam se relacionar com o ser humano, gente. Anjos não poderiam se relacionar com o ser humano, mas eles viram as mulheres bonitas e os anjos desejaram. Poxa, a concorrência é desigual, né? Eu sou um anjo vendo a mulher e tentando conquistar a mulher. Porque os anjos eram seres, são seres maravilhosos, né, gente? E as mulheres, né, sabe que muitas mulheres elas vão pela beleza, não são todas não, tá? Aliás, deixa eu retirar aqui, né? Senão eu vou me complicar aqui. As mulheres elas valiam muito, mas os anjos são seres espirituais, né? Então eles sabiam como conquistar as mulheres, né? Inclusive com práticas hipnóticas. E os anjos filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-na e disseram entre si: Vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filho. Disse-lhe então o seu chefe, o Semijasa: Eu receio não que queirais realizar isso, deixando no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. E eles responderam em coro: Todos nós estamos dispostos a fazer um juramento comprometendo-nos
uma maldição comum, mas não abrir mão, não abrir mão do plano e sim executá-lo. Vou parar aqui, no capítulo. Esse complô, o Semijasa, gente, ele era um guardião dos seres humanos. Esse Enoque está contando, tá, gente? Então, ele reuniu uns 100 ou 200 seres celestiais que se juntaram a ele. O Criador falou assim, olha, vocês não podem se relacionar com o ser humano. Ser humano é ser humano. Anjo é anjo. Mas ele, esse Semijasa, ele foi influenciado pela ideia do Lúcifer, do Samael, que é o verdadeiro nome de Lúcifer. E conseguiu reunir de 100 a 200 anjos para se relacionar com as mulheres, para mudar o código, o DNA do ser humano. Foi por isso, gente, que lá na frente houve o dilúvio. Porque os anjos se relacionaram com mulheres. Inclusive, há relatos de que essas mulheres se transformaram em sereias. E já temos vídeos na internet aí rolando aí para tudo quanto é lado, mostrando sereias, seres aquáticos, seres que estão no fundo do mar. Então, esse é mais um pedacinho. Os anjos se relacionaram com as mulheres. O grande pecado desses seres. No próximo capítulo, vamos dar desfecho a tudo isso que aconteceu depois que eles se relacionaram com as mulheres. Semijasa é o nome do líder desses anjos, que fez uma revolução descumprindo a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Deus único, de não se envolver com seres humanos. Este é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Assistam nossos vídeos, dê o like e nós estaremos aqui a qualquer momento para contar mais um pouquinho da história do livro de Enoque. Bom dia, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Denilson. O canal que você está assistindo é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Um prazer ter vocês aqui. E nós estamos aqui para ler os livros apócrifos para todos vocês e revelar muitas verdades, pessoal, que talvez você não tenha encontrado na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, gente, tá falando de Enoque, tá? Nós vamos contar a história de Enoque para vocês. Nós estamos no capítulo 5 do livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, o livro A Saga dos Anjos, tá? Como os anjos foram expulsos dos céus. Agora nós vamos contar a história de Azazel, pessoal. Azazel que ensinou essa sorte, tudo que é ruim para o ser humano, junto com os cúmplices deles, astrologia, astronomia, sobre previsão do tempo, sobre previsão de pessoas, fazer adivinhações. Ele ensinou feitiçaria, ensinar tudo isso ao homem, fazer chá de ervas, encanto. Tudo isso foi ensinado através de Azazel. Azazel liderou esses anjos que já estavam aqui na terra. Veja bem, os primeiros foram expulsos e esses já estavam aqui, eles se rebelaram contra o Criador. Vamos ao capítulo 9, nós estamos no capítulo 9 desse livro aqui, Apócrifa, capítulo 9. Nós vamos falar agora sobre a prisão de Azazel, como é que foi feita. Você quer saber o que tem debaixo daquelas pirâmides do Egito? Então, em muitas daquelas pirâmides, esses anjos estão presos lá embaixo e eles não podem sair de lá até que haja o grande terremoto na terra. Pessoal, vamos ler para todos vocês. Então Miguel e Uriel, Rafael e Gabriel, esses são os 4 anjos mais poderosos, olharam do alto céu e viram a quantidade de sangue derramado sobre a terra e todas as desgraças que sobrevieram. E eles então falaram entre si: o clamor da terra deserta de homens bate mais uma vez a porta dos céus. A vós, ó santos do céu, invocam as sim desoladas almas humanas. Levai ao nosso lamento a presença do Altíssimo. Então eles falaram ao Senhor dos mundos: tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. O trono da tua majestade permanece ao longo de
todas as gerações do mundo. O teu nome é santo e glorioso, e louvado seja o todo em todo o universo. Tudo foi feito por ti, criado, e conservas o domínio sobre a terra. As coisas, tudo é claro, manifestado diante dos teus olhos. Tu vê tudo e nada pode ocultar a tua presença. Tu vê o que foi perpetrado por Azazel, com ele, como ele ensinou sobre a terra toda espécie de transgressões, revelando o segredo do eterno do céu, forçando os homens ao seu conhecimento. Assim procedeu Senjasa, a quem conferiste o comando sobre os seus subalternos. Eles procuraram a filha dos homens, e sobre a terra deitaram-se com ela, e tornaram-se impuros, familiarizaram-se com toda sorte de pecado, e as mulheres pariram gigantes, e em consequência toda a terra encheu-se de sangue e de calamidade. Agora clamam as almas dos que morreram, e o seu lamento chega à porta do céu, e os seus clamores levantaram alto, e em face de toda a minha impiedade que se espalhou sobre a terra, não podem cessar os teus queixumes. Tu sabes de tudo, antes mesmo que aconteça. Tu vês tudo isso e consentes. Nos dizem o que vamos fazer. Então o Altíssimo, o Santo, tomou uma palavra e enviou Uriel, ao anjo, o filho de Lameque, com uma ordem seguinte: diz em meu nome, esconde-te, anuncia-lhe o fim próximo, pois o mundo inteiro será destruído em um dilúvio, que cobrirá toda a terra e aniquilará tudo o que sobre ela existe. Comunica-lhe, e ele poderá salvar-te dos seus descendentes, que serão mantidos por gerações do mundo. E Rafael disse ao Senhor: amarra Azazel, de mãos e pés, lança nas trevas, cava um buraco no deserto de Dudael, e atira-lhe ao fundo, e depois as pedras ásperas e pontiagudas debaixo dele, cobre-te de escuridão, deixa-o permanecer lá para sempre, venda-lhe o rosto para que não veja a luz, e no dia do grande juízo ele deverá ser arremessado ao tremendal de fogo. Purifica a terra corrompida pelos anjos e anuncia-lhe a salvação. Então, pessoal, nesse capítulo aqui, você está vendo que o Criador prometeu destruir a terra, porque a raça humana, o DNA humano, se misturou com os anjos caídos. E Azazel, a ele foi dada a sentença. Puseram ele preso lá embaixo das pirâmides. Quando você vê pirâmides do Egito, que ninguém mexe, que eles falam aí tanto dessas pirâmides, é porque existe os anjos caídos, principalmente Azazel e os seus cúmplices, eles estão enterrados, eles são os seres mais poderosos, pessoal. Eles estão presos lá. Eles só sairão antes de serem condenados para jogar no lago, depois do grande terremoto. E essa visão, quem teve foi Enoque. Enoque teve essa visão. Tá vendo, pessoal? Que houve já um julgamento da nação. O próximo julgamento agora vai ser com fogo. O fogo vai queimar tudo. Está escrito no livro de Apocalipse. Está escrito lá no juízo final. E no capítulo 6 está contando sobre o grande terremoto, pessoal, que vai acontecer muito em breve. Assim como o dilúvio foi anunciado, e isso foi feito aos anjos caídos, o grande terremoto acontecerá nos nossos tempos, aonde marcará o início do fim dessa humanidade. Mas Yahushua disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Tá bom, pessoal? Esse é o canal DRM. Vamos contar mais da história, tá, gente? Eu estou contando em parte, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Esse canal DRM apoia o canal JC, Jardim do Conhecimento. Não deixa de dar o seu like, não. Não deixa, pessoal, de passar esse vídeo. Você que é cristão, você que é evangélico, que tem curiosidade para saber sobre o livro apócrifo, venha conosco, venha estudar conosco, tá bom? Um forte abraço, um bom dia e tudo de bom para você, pessoal. Tchau! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Canal DRM,
canal dos livros apócrifos, bom dia, obrigado por vocês se inscreverem ontem no nosso canal, muita gente se inscrevendo, você que se inscreveu, eu te agradeço de coração, aí na Barra da Tijuca foi maravilhoso, muito obrigado. E vamos para a parte 6 do livro de Enoque, mas antes de falar da parte 6 do livro de Enoque, eu quero deixar uma reflexão para todos vocês que acompanham o canal DRM, que você se diz já um povo liberto em Yahushua. Isso é bom, isso é bom. Gente, aqui está o livro apócrifo. Tá vendo o livro apócrifo aqui? Aqui tem a Bíblia Dalet, Aqui tem as escrituras sagradas, tem aqui, ó, escritura sagrada. Nós temos 3 volumes, né? Aqui, ó, 3 volumes e mais livros que dão conta, gente, das histórias que nós falamos. Pessoal, todos os livros, todos, eles são apócrifos, gente. O que é apócrifos? São livros proibidos. O Império Romano, o Império Grego, o Império Persa, o ano do cativo babilônico dentro que Isaías viveu, eles queimaram muitos pergaminhos, gente, muitos. Muita coisa foi falsificada. Então toda a literatura mundial, toda ela, não é só a Bíblia que nós lemos, não. O livro que você lê, qualquer livro que você lê, seja qualquer um livro. Você pode ser acadêmico, você pode ser expert em qualquer coisa. Qualquer livro, ele sofreu influência do Império Grego e do Império Romano. Então se a pessoa vem e fala que esta Bíblia aqui, ó, ela não é confiável, se a pessoa fala que essas escrituras também não são confiáveis, essa aqui, ó, porque ela lê essa daqui, ela lê essa aqui, ela lê esse livro apócrifo, mas se ela não lê, ela lê qualquer livro, gente, eu leio bastante livros, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu leio livros seculares, ó, esse livro que eu tô lendo, o Concílio de Pedra aqui, ó, Concílio de Pedra. Eu vou mostrar mais um livro das minhas coletâneas que eu leio, ó. Esses livros de autoajuda, esse livro que fala de autoajuda, né? Vários livros que a gente lê. Vou deixar para você. Todos esses livros, todos, qualquer pessoa que vá ler qualquer livro, esse livro passou por uma revisão. Então, aquela pessoa que fala assim, esse livro não é confiável, essa pessoa está mentindo, gente. Para quem sabe ler um pingo a letra, essa pessoa está mentindo. E o pai da mentira é o capeta, é o diabo, gente. Por isso que eu estou lendo aqui histórias para você do livro apócrifo. Vocês não podem dizer que eu não estou lendo aqui, ó, tá aqui, ó. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou contar um breve relato no capítulo, parte 6, do livro de Enoque. As pessoas estão acompanhando a playlist aí, nós já falamos que os anjos, eles se envolveram com seres humanos, eles não podiam, não é aqueles que foram expulsos que seguiram Lúcifer, não. Essa já é outra parte dos anjos que estavam aqui na Terra. Esses anjos que estavam aqui na Terra, eles tinham a função de não se envolver, eles ficavam, igual o anjo da guarda, gente. Eles ficavam perto do homem para o homem não fazer besteira. Só que tinha um líder desse anjo, que chamava-se Samiase, junto com Sanjaze, que eles se rebelaram contra o Altíssimo. E aí, os anjos da parte do Altíssimo, isso é Enoque contando, teve que intervir, porque existe uma guerra hoje, ainda hoje, 2021, gente. Essa guerra está rolando, ela só saiu dos escritos, a Bíblia está continuando sendo escrita. E as forças do bem, ela existe. E as forças do mal também existem. E as forças do mal, elas estão tentando habitar nas regiões celestes. Porque o Lúcifer, que é o
o maestro disso tudo, ele tenta destruir você. Você, meu amigo, você não tem nada a ver com igreja, com religião. Quando ele puder botar uma barreira para você não conhecer a verdade, ele vai fazer. E por que a gente está contando essa história aqui? Por causa daquele nome aqui, ó, desse nome aqui. Você quer saber quem é esse nome aqui? Esse nome foi ocultado dentro da Escritura Sagrada. E esse livro aqui, por mais escrito por judeus, por qualquer pessoa, está o nome da verdade, Yahweh, e o nome de Yahushua. E é uma forma de a gente provar para as pessoas que o nome Yahushua é o nome verdadeiro. Eu não sou dono de patente do nome Yahushua não, gente. Eu sou apenas servos. E servo é feito para servir. Que importa que a pessoa fale que sou escravo, que estou sendo manipulado. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração. Ele prometeu a salvação para nós. Isso é que é legal. Deixa eu ler a história para você do Enoque, da parte 6 do livro de Enoque. O Miguel, ele estava dizendo ao Senhor assim, ó, vai, põe ferro em Sanjaza. Sanjaza era um anjo que estava junto com Samiase. São esses dois anjos, guardiões da terra, do ser humano, que eles não podiam se relacionar com mulheres, gente. Mas eles fizeram isso lá no Velho Testamento, antes do dilúvio. Põe ferro no Sanjaze e seus sacazes, que se misturaram com mulheres, e com elas contaminaram de todas as suas impurezas. E quando os filhos se tiverem eliminado mutuamente, enquanto os pais tiverem presenciado o extermínio dos seus amados filhos, amarre-o por 7 gerações. Ó, 7 gerações. Então está amarrado. Nós estamos na última geração, gente. 6.000, eles estão no ano 7.000 ou 5.781, vai para 82. 6.000 termina. E aí temos o período do milênio, e depois do período do milênio, haverá a grande batalha onde esses seres serão libertos. E haverá guerra, tá, gente? Briga, batalha, mortes, antes do grande julgamento, que será o desfecho final de tudo isso aí. Amarre-o por 7 gerações no vale da terra, até o dia do seu julgamento, até o dia do juízo final. Pessoal, vou parar por aqui. Depois eu vou contar mais um pouquinho para vocês. Então, Enoque estava contando, gente, que esses anjos tiveram uma sentença. E que Miguel estava prendendo todos eles. Para eles não... Vocês imaginem, eles não estão aqui na terra, gente. Esses anjos, eles não estão aqui na terra. Eles estão aprisionados, são os piores. O que está aqui são os anjos caídos, aqueles que não ofereciam tanta resistência. Mas esses principais, eles estão presos, acorrentados, ou no centro da terra, ou no abismo. Porque o abismo ainda não tem passagem para a terra. A terra é um tampão para o abismo. Você acredita nisso? Se você não acredita, leia. Nós somos o topo do abismo. Nós estamos plantados em cima do abismo. E o abismo é trevas pura, que é densa, é forte. Meu amigo, venha conhecer conosco. Enoque tem muita história para contar sobre a feitiçaria que é hoje, sobre a magia, sobre o ocultismo. Você vai saber muitas coisas do ocultismo. E o canal DRM vai estar aqui passando para todos vocês. DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Obrigado, gente, por vocês me aceitarem. Não sou nada, não sou ninguém. Mas dentro daquilo que a gente conhece, a gente vai passar para todos vocês, tá bom? O canal também apoia o canal da JC, Jardim do Conhecimento, da Jéssica, tá, gente? Assistam lá, o canal é bom, tá? O canal do Dene, Levando a Verdade, e o canal da TT, eu não sei o nome, mas eu sempre falo que eu vou falar aqui. Olha, um forte abraço. Hoje nós teremos uma live na parte da tarde, lá para as 3, 4 horas, e uma noite. Nós temos uma palavra sensacional para falar para vocês, que foi revelada hoje de madrugada. E vamos falar junto com a Jéssica, eu acredito que a TT vai também estar. Você é meu convidado, tá bom? E obrigado mais uma vez por estar aqui. Dê seu like. E
me ajude a divulgar esse canal. DRM Rodrigues, o canal do livro apócrifo. Olá pessoal, ótima madrugada para todos. Estou falando de madrugada, 00:30. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, parte 7 do livro de Enoque. Eu gosto muito de falar do livro de Enoque, pessoal. O Enoque, para mim, não tem aqueles heróis da revista em quadrinhos. O pessoal gosta do Super-Homem, do Thor, do Batman. Eu amo a história de Enoque, porque Enoque ele não viu a morte. Enoque ele foi transladado para não ver a morte. Ele foi levado aos céus, inclusive quando Enoque foi indo, toda a cidade foi atrás dele numa carruagem de fogo. Ele foi levado aos céus, ele foi transladado, pessoal, devido à grande intimidade que ele tinha com o Criador. E outra coisa que eu quero falar importante para vocês, pessoal, é que Enoque, ele falava com o Criador através dos sonhos, tá, gente? Porque o Criador já não podia mais comunicar com o homem, porque no momento em que Adão pecou, Adão, gente, ele tinha uma natureza luminosa, ele era um ser celestial. Adão via os seres celestiais, via o céu, conversava com o céu, conversava com o Criador. Ele não via o eterno Criador, Yahweh. Ele provavelmente via Yahushua, mas ele conversava, batia um papo, e os seres louvando ao eterno Yahweh. No momento em que ele pecou, no momento que Adão errou, a primeira coisa que aconteceu foi cortou o elo de ligação. Por isso que hoje eu e você, na hora que a gente ora, a gente não vê o Criador. E quando você orar o Criador, ele vai pedir a você nos teus sonhos. Lá nos teus sonhos, ele vai falar com você. Gente, é muito importante isso que eu estou falando para todos vocês. Então, nós vimos que os anjos celestiais, eles se envolveram com mulheres. Veja bem, teve a primeira queda dos anjos, foi aquela em que Lúcifer pegou a terça parte dos anjos do céu, ofereceu-lhe para eles o governo do bem e do mal, o governo república, esse governo que tem aqui na terra, a república. Ele começou lá nos céus. O governo do Pai é a monarquia. O poder absoluto é do rei. E o nosso Pai, ele não divide a glória dele com ninguém, gente. Nem com sistema nenhum. Esse sistema que nós temos é o sistema república, é o sistema que foi criado, o sistema do yin yang, do bem e do mal. Onde Lúcifer, que provou o tesouro das trevas, e implantou esse sistema maldito que nós temos aí, esse sistema que só destrói as pessoas, que só maltrata as pessoas, e o ser humano está se afundando cada vez mais, porque o ser humano deixou de acreditar naquele que é a referência do ser humano. Nós somos a imagem, gente, e semelhança do Criador. E Enoque é um cara que, assim, muito abençoado, gente. E está escrito aqui, nesse primeiro livro aqui, ó, livro apócrifo, que a Igreja Católica retirou através dos concílios de dentro da Escritura Sagrada. Porque a Igreja Católica, ou o catolicismo romano, era como uma religião criada por Constantino para dominar o mundo. Veja bem, todos os impérios que surgiram no mundo tentaram dominar o ser humano. O Império Inca, o Império dos Astecas, o Império de Gengis Khan, o Império de Alexandre o Grande, o Império da Pérsia, da Babilônia, o Império Romano, o Império da Alemanha, o alemão, o Império Russo. Então, todos os impérios, o Império Grego, o Império Egípcio, todos eles que reinaram deixaram uma parcela do seu domínio na Terra. Hoje, o egípcio tem as religiões secretas que dominam a política. E sem que as pessoas percebam, nós estamos emaranhados, enrolados em simbolismo e ocultismo que inconscientemente nós praticamos através da nossa fala, através daquilo que nós vimos, através dos livros, dos desenhos. Então é importante dizer para vocês aqui, gente, que Enoque foi essa pessoa maravilhosa que teve esse encontro com o Criador. Vamos ler agora na página 14 do livro de Enoque, né? Página 265. Está dizendo assim: este livro das palavras da justiça e da advertência aos guardiões eternos, segundo que grande santo ordenara,
Naquela visão eu vi durante o meu sono tudo que agora eu vou narrar com a minha língua carnal e com o sopro da minha boca. Deus concedeu os mesmos aos homens para que possam pronunciar as palavras e entendê-las com o coração. Da mesma forma como ele criou os homens e deu-lhe o dom de entender a palavra de sabedoria, assim também criou a mim e transmitiu-me a incumbência de advertir e os guardiões, os filhos do céu. Eu havia redigido os vossos pedidos, mas na visão que tive foi-me revelado que o vosso rogo jamais será entendido, mas ao contrário, que a sentença que sobre vós caiu é definitiva e nada vos será concedido. Daqui por diante, nunca mais havereis de subir aos céus, mas foi determinado que sejas acorrentado aqui na terra por todos os tempos. Antes disso, porém, devereis apresentar-se ao extermínio dos vossos amados filhos, e nenhum deles restará, e todos sucumbirão pela espada dos vossos olhos. Eu tenho duas coisas para falar importantes para você. Enoque era escriba, e os anjos guardiões tiveram filhos humanos, e os filhos deles tiveram que morrer, todos eles, porque Deus assim sentenciou. Não o nosso Criador, tá, pessoal? O outro, Deus das trevas. É uma outra história que eu vou contar para você. E na próxima narrativa nós vamos falar de Terron. Nós vamos estar ensinando quem era Terron para vocês entenderem de uma vez por todas. Que Lúcifer, ele queria matar a Yahweh, o nosso Criador. Porém, quem mesmo desejaria o trono do nosso Criador era o outro Deus, o Deus da morte, chamado Terron. Aí está dizendo aqui no capítulo 4, daqui por diante nunca mais havereis de subir aos céus, mas foi determinado que sejas acorrentado aqui na terra por todos os tempos. Antes disso, porém, devereis apresentar-se a presenciar o extermínio dos vossos amados filhos. Nenhum deles restará, e nenhum sucumbirão pela espada aos vossos olhos. Vossos pedidos em favor deles não será aceito, como não foi o vosso próprio. A despeito dos vossos solos chúpica, e não o seria o mesmo que pronunciasseis todas as palavras do escrito por um redigiu. E foi-me dada a visão a presenciar um quadro dos seguintes efeitos. Então, Enoque, pessoal, ele foi chamado por Yahweh. Olha a confiança que o Criador tem na criatura, né? Foi chamado o único homem na face da terra que tinha um coração limpo, era Enoque. E Enoque, pessoal, foi até os céus só para ver a sentença desses anjos, esses guardiões que se envolveram com o ser humano, desobedeceram ao Criador e fizeram filhos e filhas. E esses filhos e filhas foram mortos no dilúvio, muitos deles. Muitos estão no subterrâneo da terra, mas a maioria que estava aqui por cima, todos eles foram aniquilados, foram mortos, pessoal. E é importante que você saiba disso, que esse anjo da guarda, que muita gente pede, que a Igreja Católica fala que é o anjo da guarda, gente, os anjos são seres criados para nos servir à vontade do Criador. Porém, Lúcifer não quis aceitar isso. Nós não temos um anjo da guarda, quer dizer, temos um anjo que anota tudo que nós fazemos, de certo e de errado. E isso é importante dizer, e os anjos não gostam do ser humano, pessoal. Porque os seres humanos, por causa da história de Adão, o universo se transformou e se deformou. E eles já estão com dia, mês e ano contados. Você imagine, um ser que já sabe que vai ser largado no lago de fogo de enxofre. Está revoltadíssimo. Ele vai tentar destruir toda a humanidade, assim como Lúcifer. Então Lúcifer é o pai dos anjos e o Lúcifer odeia o ser humano. Se você fala que o diabo é bom, não é, pessoal. Ele quer destruir o ser humano. Tá bom? Muito em breve, voltamos com a parte 8 do livro de Enoque, agora o desfeito final do primeiro livro dos anjos, né? Contando a história da saga dos anjos, tá, pessoal? E o próximo vídeo a gente termina essa saga, ou vamos terminar com 11 ou 10 vídeos, tá bom? Um forte abraço, vocês tenham um excelente dia de trabalho, um excelente sábado, que eu acredito que seja um sábado, um excelente sábado, todos tenham um excelente sábado, e que vocês possam continuar nos ajudando na plataforma, divulgando os nossos vídeos, DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por você se inscrever, você que escreveu ontem,
você que vai se inscrever hoje, você aí que recebeu o meu convite, meu muito obrigado para todos vocês, gente. E esse canal, apoia o canal da JC Jardim do Conhecimento, a Jéssica, e do Dene, Levando a Promessa, e da TT, que também está conosco aí no trabalho de divulgar o nome de Yahushua. Que todos tenham um excelente dia, fiquem na paz, e que Yahweh Todo-Poderoso, em nome de Yahushua, abençoe a todos abundantemente. Olá, pessoal, bom dia. Ótimo dia para todos vocês. O canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. O canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. Obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Obrigado por você estar dando um voto de confiança. Nós temos muita coisa para entregar para você, muita. Nós temos muita revelação que você não consegue ver isso dentro da religião. Ou ela está na religião, mas alguns grupos seletos falam disso que nós falamos aqui. Pessoal, essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia judaica. Nessa Bíblia aqui está escrito os nomes originais. Originais. Todos os dias eu falo isso, né? Os nomes originais dessa Bíblia aqui, ó. Dessa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui que você tem na sua casa, essa Bíblia do João Ferreira de Almeida, ela não é igual a essa Bíblia aqui. É isso que eu quero dizer. E tem mais outras centenas de Bíblias. Muitas Bíblias. Por que tem um montão de Bíblia? Porque a Bíblia, gente, a palavra Bíblia, ela é cópia da cópia, vários copistas. Ou seja, a cada tempo tem um copista que vem e o manuscrito mesmo, o original, ele está guardado, gente, na Inglaterra, e uma cópia está no Vaticano. Você pensava que era o Vaticano, né, que estava, né, com o original? Não, está na Inglaterra. E esse livro é guardado, esse manuscrito, esses manuscritos, que são vários manuscritos, eles estão guardados, eles estão, digamos que, protegidos, para que a humanidade não leia o que está escrito ali. Porque ali está a chave da salvação das pessoas. E quem é que detém? Quem é, Denilson, que detém? Que toma posse disso aí? Olha, gente, eu li para vocês aqui, todos os dias eu tenho lido para vocês coisas interessantes. Hoje, por exemplo, eu estou falando sobre Abaddon. Você já ouviu falar sobre Abaddon? Você nunca ouviu falar sobre Abaddon? Não? Você já ouviu. Aliás, você está muito familiarizado com Abaddon. Denilson, me explica melhor aí. É justamente isso, pessoal. A gente não diz que os fins justificam os meios? A gente não fala isso? Os fins justificam os meios. Os fins, preste atenção na palavra que você diz. Os fins justificam os meios. Não. O início é que justifica os fins. Tá vendo como é que faz o trocadilho da palavra? Então, a nossa história, a história da humanidade, ela começou do meio para o fim. Ou seja, isso aqui é um livro de história. Isso aqui é um livro de história. Dentro desse livro de história, existem os pergaminhos que falam da verdade. Esse livro aqui que você conhece, a Bíblia, é do livro do capítulo de Gênesis, o primeiro livro chamado Gênesis. Você já ouviu falar desse livro chamado Gênesis? Esse aqui, Gênesis. Tá vendo? Gênesis. Gênesis quer dizer, cadê? Gênesis, criação. Gênesis quer dizer criação. Olha que interessante. E eu tenho algo para falar para você nessa data hoje.
hoje, nessa data, nessa manhã, eu tenho algo muito especial para falar para você. Ó, tá vendo aqui? Presta atenção no que eu tô te falando. Presta atenção. Ó. Presta bastante atenção. O nome daquele que esteve aqui na Terra como nosso Salvador é esse aí, ó. Tá vendo aqui? O nome dele? Ah, não tá vendo não? Vou botar aqui outra parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó o nome dele aí. Deixa eu procurar uma parte melhor para falar o nome dele. Denilson, e por quê? Por que será que traduziram o nome do Salvador? Por que eles não falam o nome do Salvador da humanidade e a história real dele? Por que será? O nome dele é esse aqui, ó. O nome dele é esse aí, ó. Yahushua Hamashia. É o nome dele hebraico, gente. Aramaico. O nome dele é Yahushua, tá vendo? Então, se você, meu amigo, você, meu irmão, chama o nome de Jesus, e todas as literaturas, inclusive isso aqui de história, que é a Bíblia, está com o nome de Jesus. Aliás, se você olha para a Bíblia, você não vê nenhum nome hebraico. Você só vê nome abrasileirado. Parece que a Bíblia foi feita por brasileiro. É isso que eu quero que você... Estou tentando abrir teus olhos, gente. Até a palavra Bíblia é brasileira. Você não pensa nisso não, pessoal. É difícil entender isso na cabeça, pessoal. É difícil, né? E as pessoas estão sendo enganadas. Gente, você gosta de ser tapeado? Você gosta de ser enganado? Se você não gosta de ser enganado, eu sugiro que você pesquise, pessoal. Olha, as donas de casa, por exemplo, quando elas vão ao mercado, que elas não querem comprar um produto muito caro, o que elas fazem? Elas pesquisam. Elas não compram a primeira coisa que é apontada para elas. Isso aqui é bom, compra. Não, elas vão pesquisar, elas vão analisar. Durante toda a nossa vida, foi massificado dentro da nossa glândula pineal, da nossa cabeça, por músicas gospel, pregações incessantes de pastores, muitas pregações, cultos, missas, tudo falando do nome Jesus, enciclopédias, tudo falando do nome de Jesus. Mas as Escrituras diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E que nos últimos tempos o nome verdadeiro do Salvador seria conhecido de todos. Então, você que está aí me vendo, você que está parado aí me vendo, me emprestou um minuto da sua atenção, que bom que você me emprestou. Porque eu quero te acordar, eu quero chamar a sua atenção, eu quero explicar para você, todos vocês, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser padre, você pode ser uma figura eclesiástica, você pode ser um espírita, kardecista, um bandista, você pode ser um maçom, você pode ser testemunha do Jeová, você pode ser adventista. O nome dos nomes, o nome que foi omitido para toda a humanidade, se chama
Yahushua, o Rei dos Reis. A justiça tem que ser feita. A justiça tem que ser feita. E eu estou aqui, pessoal, para alertar você. Eu estou aqui para alertar você. Tudo isso que eu faço aqui, e boto temas aí exuberantes, é para alertar você. Só tem um nome, pessoal, que pode nos salvar da condenação. Só um nome. E te enganaram dizendo que esse nome é Jesus. Denilson, é quase impossível de eu acreditar nisso. Porque eu vou lá na igreja, eu sinto a presença do Espírito Santo, Denilson. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado, gente, para que você não obtenha salvação. Enganaram dizendo você que você precisa de batismo, você precisa de santa ceia, você precisa da dízimo. Te enganaram. Você quer conhecer a verdade? Você já ouviu falar que a verdade dói, machuca? A verdade machuca. A verdade, ela é cruel, no bom sentido da palavra, mas ela é a verdade, ela é soberana. Eu costumo dizer o seguinte, que você sabe quando aquela pessoa que está sendo traída, por exemplo, você que já tem longos tempos de relacionamento, você é casado, marido ou mulher, homem ou mulher, e aí você desconfia do seu parceiro, do seu cônjuge, você contrata um investigador particular, e esse investigador particular, ele começa a seguir ou o seu marido ou a sua mulher, e depois de alguns dias seguindo, porque a mentira tem perna curta, não é isso? A mentira tem perna curta. O investigador consegue descobrir que o seu parceiro ou a sua parceira está te traindo, está indo para um motel, e depois ele te entrega as provas da traição. Tem pessoas que mesmo diante da prova, ela contesta, ela nega, ela não aceita, porque foi criada uma ilusão em cima daquilo. Você imagine quantas pessoas agora, minha responsabilidade, para quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, que acreditam no nome de Jesus. É muito difícil, gente. É muito difícil, eu quero olhar nos teus olhos, dizer que é muito difícil. Eu vim aqui numa rede social e falar que a nação, o mundo, está sendo enganado por um nome criado dentro de Roma. Ah, Denilson, mas ele me ouve. Se eu chamar ele para ele ser... o nome dele como é que é mesmo, Denilson? O nome dele é Yahushua, né? Fica até difícil a pessoa pronunciar, né? Porque o nome de Jesus está tão na mente das pessoas que é difícil ele pronunciar esse nome Yahushua. Mas Yahushua é aquele que vai salvar a sua alma. Todos aqueles milagres, andar sobre o mar, curar o leproso, curar o enfermo, sabe? Sabe aquelas passagens? Multiplicação dos pães, a viúva de Naim, o cego que pediu, filho de Daúde, tenha compaixão de mim. Quantas pregações você entra nos templos hoje, nas igrejas hoje. Aliás, o nome está bem grande lá para todo mundo ver. A exaltação àquele nome chamado Jesus. Mas o nome verdadeiro, o nome daquele que pode e vai te salvar,
Yahushua. Yahushua, Hamash. É até bom falar esse nome. Esse nome te causa paz. Esse nome é um nome poderoso. A Ele nós devemos toda adoração, porque Ele deu a sua vida. Não foi na cruz não, tá, pessoal? Cruz é símbolo de maldição. Foi no madeiro. Pregaram suas mãos, pregaram seus pés, colocaram uma coroa de espinho. A história é verdadeiríssima. Eles só mudaram no nome e na cor do nosso Salvador, porque ele não era branco. Não que nós tenhamos nada contra branco, não tem nada disso não, gente. Não tem esse negócio de racismo, não existe. Isso é só uma introduçãozinha, porque o que eu vou falar é sobre Abidom. Quem é Abidom? Gente, uns falam Abidom, outros dizem Abaddon. Eu posso te contar uma história? Posso te contar uma história? Eu sempre conto uma história, né? Tá vendo aqui? A gente tem que examinar essas escrituras, tá, pessoal? Tá na página 444, o livro da infância de Jesus. Olha só como é que eles mudaram a literatura. Eu vou botar para você ver, ó. A infância de Jesus. Eu vou falar no capítulo 23 e na página, no versículo 9, está dizendo assim, ó. Então, Abaddon entrou, tomou a alma de meu pai José. Isso você conhece como Jesus, eu vou falar como Yahushua, tá bom? Vamos combinar assim? Quando eu falar Yahushua, você pensa que é o nome Jesus, tá? Então, entrou Abaddon, olha o que aconteceu, Abaddon entrou e tomou a alma de meu pai José. Quem é José, Denilson? O nome dele é José? Não, o nome dele é Iosef. Vamos pronunciar junto? Iosef. Porque não existe a letra J no hebraico. Então, Iosef, pai de Yahushua. Ah, deixa eu contar outra história para você. Você sabia que nós fomos enganados também na história de Iosef? A Maria, que chamamos de Maria, mas o nome dela é Marione ou Miriam, na tradução grega é Miriam e na tradução hebraica é Marione. A Marione, ou a Maria, como você conhece, a história dela, gente, não tem nada a ver com o que se conta aqui dentro das Escrituras. Ali é um resumo para você interpretar daquela maneira que você vê que a Maria era uma mulher santa, ela é santa, ela foi santa, e que ela casou com Iosef. História. O Iosef, ele foi consagrado entre 12 homens, homens tementes, homens íntegros, homem honesto, para adotar a Maria. O que, Denilson? Ele adotou. Ele foi escolhido num concílio de anciões que tratavam de guardar a promessa. Tratavam de guardar a promessa. Iosef com seus filhos foram escolhidos para tomar conta de Marione ou de Maria. E aí, o que aconteceu? Ela foi agraciada pela presença do nosso querido e amado Melquisedeque. Vou falar o Yahweh, ou Deus, para você entender, que deu na boca da Maria, colocou na boca da Maria um pedaço de pão, botou na boca dela, um pouco de vinho, mas não era o pão que nós comemos aí, o vinho que a gente bebe, esse vinho de suco de uva, não. Ele pegou do corpo dele, botou na boca da Maria. A Maria foi engravidada pela boca. E pegou o sangue dele e colocou na boca, que era o vinho, com gosto de vinho, e botou na boca da Maria. E a Maria ficou grávida. E a Maria tinha que ser cuidada. Por que ela tinha que ser cuidada? Eu já sabe que é Marione, tá, pessoal? Porque aquele povo era muito religioso. Era como se fosse uma família tradicional,
que tinha pavor dos escândalos, que se pegasse alguma coisa, algum adultério ou ato sexual antes do casamento, eles eram apedrejados. Então teria que se proteger o nosso Salvador. Esse homem foi escolhido com a missão, o José, de cuidar de Marione. Diferente, né, daquilo que você conhece, né? É bem diferente. E ele deu todo o carinho. Quando se fala assim, os irmãos de Jesus, que você vê lá, é irmão de Yahushua, não era irmão de sangue. Gente, Yahushua foi o único a ter nascido aqui na Terra que não teve contato nenhum com o ser humano, a não ser o útero da Marione. Por isso que nós falamos que ele é maior do que Maria. Ele é muito maior do que Maria. Ele é a própria figura do Deus encarnado na Terra, como ser humano para cumprir uma promessa que foi feita para Adão. E quando Adão pecou, ele trouxe o Abaddon. Agora eu quero falar do Abaddon para você. Nós vamos enfrentar o Abaddon. Você, eu, nós vamos enfrentar, gente, lá na frente o Abaddon. E o Abaddon é horrível, gente. Não é bonito. É apavorante. Pensa numa figura horrenda, o pior filme de terror que você já viu. Pensa. Multiplica ele por 1 milhão. A nossa alma vai ver o Abaddon. Mas aí, o Abaddon envia mensageiros para resgatar sua alma. Deixa eu ler a história para você ver como é que é interessante essa história. E tomou a alma de meu pai José e a separou do corpo. Então ele viu na hora que Abaddon arrancou a alma. Até então, não tínhamos um salvador não, gente. Ele vinha do jeito que ele vinha a morte, o Abaddon, e arrancava a alma. Mas a morte estava diante daquele que iria vencer ela. E Yahushua via a morte. E ele viu a morte arrancar. Você sabe o que é isso, gente? Você vê a morte o tempo todo. Não tem um filme de Hollywood que fala... É do Bruce Willis, se eu não me engano. Vocês já viram? Que ele conversa com uma criança. Ele morreu. É um filme espírita. Ele morreu, ele começa a conversar. Mas ele não sabe que ele morreu. Vê que Hollywood sabe das histórias, né? Ele não sabe que ele morreu. Mas ele começa a conversar com a criança. E ele quer pegar amizade com a criança porque só a criança ouve ele. É tudo bíblico isso. Aí a criança fala assim para ele assim, ó, na hora, um dia, a criança, aí quando a ficha dele começa a cair que ele morreu. Eu posso até contar o filme para vocês, mas vai ficar muito longo o meu vídeo. Aí a frase que ficou célebre e que todo mundo marcou esse filme foi assim: me conta o teu segredo. Ele conversando, Bruce Willis conversando com a criança, me conta o teu segredo. Aí a criança olhou e falou assim, eu vejo um morto toda hora. Eu converso com o morto toda hora. Aí ele... Porque a alma tem consciência. Esse que é o problema. Mas a alma não consegue entender que ela já não está mais nesse corpo. Vocês estão entendendo, gente? A alma, você não vai entender mais que você está... Você vai achar que você está vivo. Vou mudar o rumo da história. Você, quando morrer, você vai achar que você está vivo. E você vai ter 7 dias, dependendo do que você fez aqui na Terra, até você se... Porque é uma transição, é uma passagem. E José estava morto. O pai de Jesus, ou o pai humano de Yahushua, estava deitado ali na frente dele morto. Uau, que história sensacional, Denilson. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Pois é, gente, eu estou aqui para ilustrar e mostrar para você como é fácil você entender as coisas. Já estamos terminando, tá bom? Vou terminar. Você quer que eu continue? Eu vou falar sobre essa história hoje à noite, às 19 horas. Vou continuar essa história. Você quer continuar? Quer saber o final dessa história? Quer mesmo? 19 horas, eu te convido para a gente falar dessa história. Eu vou falar um pouco sobre Abaddon, o Deus da morte, que está levando muitas pessoas para o abismo, para o inferno,
para o Tártaro, para o centro da Terra. Vem comigo, me acompanhe, eu tenho coisas para falar para você. Um ótimo dia, que esse dia seja o melhor dia da sua vida. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês, eu posso pedir? Divulgue nossos vídeos, peça para se inscrever no nosso canal, DRM Rodrigues. E outra coisa, ative o dedinho aí, ó, dá um dedinho para cima, porque o YouTube, a plataforma, só vê que você está compartilhando se os teus dedinhos estiverem aí e se você estiver interagindo comigo e me perguntando. Me pergunte. Se você tem dúvida, me pergunte. E se você quiser ainda mais, eu tenho um grupo do WhatsApp. Lá nós temos pessoas que se libertaram dessas trevas, que saíram do sistema religioso, que largaram todo o sistema. Temos pessoas que são desviadas, temos pessoas que saíram, que simplesmente abandonaram depois que conheceram a verdade. Você não vai fazer parte mais de igreja nenhuma não, tá? E nem de religião nenhuma. Você vai ser livre e verdadeiramente livre. Ótimo dia. Você vai fazer isso? Eu conto com você. Um forte abraço, um bom dia. Tamo junto, pessoal. Vamos continuar mais ainda, hein? Pega a visão. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia para todas as pessoas que acompanham o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Esse é o canal dos livros apócrifos e o meu muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal e todos os dias formamos essa bela dupla, uma companhia, eu daqui desse lado e você daí do outro lado nos acompanhando. Aqueles que acreditam em Arrucho, aqueles que acreditam em Jesus, os espíritas, os kardecistas. Pessoal, nós estamos aqui todo dia sempre tentando falar uma coisa, uma palavra para você. Hoje estamos com um livro aqui apócrifo. Denilson, eu observo que você lê bastante o apócrifo. Eu leio bastante o apócrifo, pessoal, porque a Bíblia, todo mundo já está lendo a Bíblia. Eu posso até dar o versículo da Bíblia que você pode procurar. Mas aqui no apócrifo, ele vem falando muitas coisas para nos orientar nessa reta final, né, pessoal? A gente já está cansado de ser enganado com muitas coisas que é falado para a gente. Por exemplo, que a Terra ela é uma bola. A Terra nunca foi uma bola, gente. A Terra ela é plana, ela vira um cone. E ela é parada, ela não gira no espaço não, tá, pessoal? Como a NASA diz aí, que a Terra gira no espaço, não gira não, a Terra é parada. E nos 4 cantos da Terra existe um ser celestial tomando conta disso aqui. O Pai, antes do seu descanso, ele permitiu que anjos tomassem conta aqui da Terra. Foi o que ele criou. Então são muitas informações que nós trazemos para vocês e que vai acontecer, né, pessoal? Vai acontecer, por exemplo, a fome no mundo. A fome tem que acontecer. Os ataques dos animais têm que acontecer. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Está o grande terremoto, que as pessoas não entendem que vai acontecer um grande terremoto para ver a marca da besta, o anticristo. Haverá um grande terremoto na Terra. É o que eles chamam de inversão do campo magnético da Terra. Eu tenho uma pérola aqui para falar para vocês, gente, sobre o discípulo de Yahushua, chamado Bartolomeu. O nome dele não é Bartolomeu, mas a gente vamos chamar de Bartolomeu. E eu vou chamar de Jesus, porque tem muita gente que nos segue que acreditam em Jesus. Para a gente que nós estamos aqui já acostumado, pessoal que já se converteu, pessoal que já está mais acordado, pessoal que despertou do sono, né? Que descobriu que a palavra evangelho não é evangelho, é promessa, descobriu que batismo era banho, descobriu que ceia é comida, é uma janta, e descobriu que dízimo não é dinheiro, é comida. Esse povo que pastor não é para estar dentro de templo, né? Que tem dentro do templo, se tivesse que ter era o sacerdote. Nós descobrimos muitas coisas, né, ao longo desses dias aí. Então estamos descobrindo. Eu estou com um livro aqui apócrifo, o Evangelho de Bartolomeu, que Bartolomeu, antes do Messias ele ir embora, né, ele subiu aos céus, se assunto aos céus, ele fez um pedido para o Salvador da humanidade. E está no capítulo, na página 584 do livro de Bartolomeu.
esse livro apócrifo aqui. Olha que eu estou no primeiro livro apócrifo, não estou lendo sequência, gente. Tem tanta coisa para te falar desses livros aqui. Você que é evangélico, você que acompanha o canal DRM, eu sugiro que você leia os apócrifos. Vocês vão entender a história do mundo, a história da criação, e vai tirar da sua cabeça essa ideia de religião. Gente, se o Altíssimo quisesse religião, ele ia fazer uma religião para todo mundo ir. Se ele quisesse um templo, ele ia no maior monte do mundo, ia colocar um templo lá. Ele não pediu igreja nenhuma, ele não fez igreja nenhuma. E não chamou você para fazer participação da criação, não. Ele criou, ele serviu a gente. Então a gente não precisa de templo para adorar o Criador. Nós somos o templo, nós somos a moradia. Por isso que nós não devemos estar pecando. Por isso que se nós pecarmos, nós temos que pedir perdão. Por isso que nós não temos que dominar sobre o outro homem. Por que o homem hoje está acontecendo tudo isso na humanidade? Por que um país está comprando o outro? Quem é que comanda um país que está tentando comprar o outro país? Quem é? Por exemplo, quem é a China? Quem é o Brasil? Quem é os Estados Unidos? Quem é a União Soviética? Quem é a França? Quem é a Alemanha? Não tem um representante do povo lá? Não tem um homem que representa o povo lá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que o presidente do Brasil se chama o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro. Ué, Denis, por que você fala excelentíssimo? Porque ele é excelentíssimo, é um pronome de tratamento. Nós sabemos que tem o presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos que existe o presidente da França, o Macron. Eu acredito que seja o Macron ainda. Tem o presidente da Rússia, o Putin. Então, cada um do país tem um legislador. Mas quem é que é para dominar sobre os outros homens? É o homem? Não, os homens elegeram uma forma de governo. E esse governo, ele criou a sociedade. E a sociedade é um conjunto de regras que todos reuniram, juntaram e colocaram, a gente tem que fazer isso, 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 isso. Por exemplo, a pessoa não ser presa, ela não pode roubar. Para a pessoa, por exemplo, ter água, luz, esgoto, ela tem que pagar os tributos. Para a pessoa ir para uma festa, ela tem que obedecer às regras da festa. Ela tem que ir a um shopping, ela tem uma regra no shopping. Para ir a um teatro, tem uma regra do teatro. Então, nós somos seres sociais. Isso foi criado pela sociedade. E na hierarquia celestial também tem as suas regras. Tem toda uma regra na hierarquia celestial. E eu vou ler aqui uma passagem para vocês entenderem mais ou menos como é que a coisa vai acontecer, gente. Antes do final do tempo, tem que acontecer esse terremoto. Tem que acontecer. E depois do terremoto, aí sim, quando o domo for rachado, que o domo vai ser rachado, ali o Criador vai abrir o domo e nós veremos o céu como ele é. As estrelas vão cair, haverão 3 dias de treva, o céu mudará de cor, gente. Vou ser claro para você, o céu não será mais esse azul que você está vendo aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá, a palavra que é mais importante? Vamos ver lá. O Evangelho de Bartolomeu, na página 584. Olha só o que diz essa palavra e você vai entender o que eu estou falando. E tornando-se o Senhor, disse a Bartolomeu, isso é o Yahushua, vocês conhecem como Jesus, falando para Bartolomeu, Senhor, mostra-nos o inimigo. Se você tivesse condição de agora acreditar, você pediria para ver o diabo, para ver o teu inimigo? Então Bartolomeu pediu para ver o inimigo. Senhor, mostra o inimigo dos homens. Gente, Satanás é inimigo dos homens. Então, por isso que eu falo para vocês que estão aqui, a minha luta não é contra a religião A, B ou C. A minha luta não é contra o presidente A, B ou C. A minha luta é contra a potestade. E como é que a gente luta contra a potestade? Primeiro, se apegando ao Criador, tendo o nome de Yahushua como teu escudo. E segundo, não tendo medo, gente. Eu não posso ter medo daqueles que podem ferir a minha carne, mas não podem matar a minha alma, porque a nossa alma está segura. E Bartolomeu estava seguro, ele pediu, mostra-nos o inimigo. Seria bom se a humanidade pudesse ver o inimigo dela, mas a humanidade está dormindo. Os brasileiros estão dormindo. Vocês estão dormindo. Se você conseguir ver o seu inimigo que usa uma capa de invisibilidade, por isso que Sun Tzu dizia,
conhece-te a ti mesmo e conhece o teu inimigo, tu venceste a guerra. Agora, se você não conhece o teu inimigo e você não conhece você, você não conhece ele, você não sabe como é que ele age, tu perdeu a guerra. Nessa guerra, se você perder, o preço da derrota é o inferno. O preço da derrota nessa vida é o inferno, gente. E o caminho é estreito e apertado. Olha o que ele diz aqui, ó. Senhor, disse Bartolomeu, mostra-nos o inimigo dos homens para que vejamos como ele é e quais são as suas obras. Ele pediu para ver. Já que nem mesmo de ti se apiedou, fazendo perder o patíbulo do patíbulo, ou seja, o próprio mal fez com que o Salvador fosse morto com requinte de crueldade, gente. O Salvador da humanidade, ele foi pendurado no madeiro. Claro, isso era parte do plano, mas ele foi cuspido, foi escorraçado, foi humilhado para ele pedir perdão, para ele pedir clemência, para ele se ajoelhar diante de Satanás. Mas ele não se dobrou diante de Satanás, pessoal. O nosso Salvador Yahushua, ele não se dobrou diante do Satanás. E por isso ele venceu o Satanás. Aí ele está dizendo assim, ó. E Jesus, fixando-se nele o seu olhar, disse, teu coração é duro. Falou para Bartolomeu. Teu coração é duro e não é te dado ver o que pedes. Então ele estava pedindo uma coisa, porque o coração dele era um coração incrédulo. E tem muitas pessoas que a gente fala todos os dias, ó, o nome do Salvador não é Jesus, é Yahushua. Como está aqui, ó. Isso aqui foi escrito pela Igreja Católica, por isso que está o nome Jesus. Mas o nome verdadeiro desse Jesus aqui, ó, é Yahushua. Muitos chamam de Yahushua. Então Bartolomeu, todo agitado, caiu aos pés de Jesus, aos pés de Yahushua, dizendo, Cristo, chama inextinguível, Criador da luz eterna, tu que has dado a graça universal e a todos os que te amam, e aos que há outorgado por meio da sua mãe Maria, o fulgor perene da tua presença neste mundo, concede-nos o nosso desejo. Se humilhou diante de Yahushua. Se você se humilha diante de Yahushua, ele vai te mostrar a verdade. É por isso que eu falo para vocês. Vocês querem fazer prova de que o nome de Jesus é falso? Antes de você dormir, faça a oração mais sincera, mais pura que você teve na sua vida. Pode falar no pensamento e peça assim, me mostra se o nome é Jesus ou é Yahushua. Pode pedir a prova. Ele vai te provar quem ele é, gente. Pode ter certeza que eu estou te falando. Quando Bartolomeu acabou de falar, o Senhor ergueu-se dizendo, vejo que és teu desejo ver o adversário dos homens. Olha, mas lembra-te que ao fitá-lo, não apenas tu, mas também os demais apóstolos e Marias, cairei por terra e ficareis como mortos, vão desmaiar. Olha o que o mestre falou para eles. Mas todos disseram, Senhor, vejamos. Então estava todo mundo reunido. É a mesma coisa você reunir num lugar e querer fazer um pacto para ver o mal. Então eles queriam ver quem era o Lúcifer, quem era o demônio, quem era o Satanás, quem era. Você quer ver o Satanás? Eu não quero ver, você quer ver? Eu não quero ver, não. Mas todos disseram, Senhor, vejamos. Então, fez-lo descer ao Monte das Oliveiras, desceram ao Monte das Oliveiras, e havendo lançado um olhar enfurecido aos anjos que custodiavam o Tártaro, ordenou a Miguel, ao anjo Miguel, que fizeste soar a trombeta fortemente. E quando este o fez, Belial subiu, sabe quem é Belial, né? Subiu aprisionado por 6.064 anjos, atado com correntes de fogo. Quantos anjos, Denilson? 6.084 anjos aí, ó. 6.084 anjos, olha aí, ó. Gente, vocês estão entendendo, pessoal?
Ele fez aparecer para Bartolomeu, para Maria, para todos os discípulos. Ele fez o inimigo, o Satanás, aparecer para eles. Uau, Denilson, eu não sabia disso. É página 584 do livro do Evangelho de Bartolomeu. Aí vem falando assim, ó, o dragão tinha de altura 1.600 covados de largura e 40, e o seu rosto era como uma centelha e os seus olhos tenebrosos. Do seu nariz saiu uma fumaça mal cheirosa. Olha só, pessoal, como é que esse mal aí, hein? E da sua boca era como o faune de um precipício. E ao vê-lo, os apóstolos caíram sobre terra, sobre o seu rosto, e ficaram como mortos. Mas Yarruxo ergueu-se, acercou-se dele, ergueu-se e infundiu-lhe um ânimo e disse-lhe a Bartolomeu, falou para Bartolomeu, pisa com o teu próprio pé sua cerviz e pergunta-lhes quais foram as suas obras até agora. E Yarruxo falou para Bartolomeu, pisa no pescoço dele. Bartolomeu estava com medo. Pisa no pescoço dele. Porque, gente, você não pode ter medo de Terron, não pode ter medo de Lúcifer, não pode ter medo da estrela do amanhã, tu não pode ter medo dos demônios, dos anjos caídos, tu não pode temer os ocultistas, tu não pode temer aquelas pessoas que fazem bruxaria, aquelas pessoas que fazem magia negra, aquelas pessoas que invocam a Satanás, aquelas pessoas que invocam o inferno. Você não precisa ter medo dela. Sabe por que você não precisa ter medo? Agora, é lógico que você tem que estar com ele. Você tem que estar com Yarruxo dentro de você. Aí você não precisa temer, não. E olha, vocês vejam uma coisa. O Bartolomeu estava do lado do Yarruxo. E ficou com medo. Estava do lado, estava vendo Yarruxo. Então nós não estamos vendo o mal, não. Você não está vendo, não. Mas você tem que estar do lado de quem? Do lado de Yarruxo ou do lado das trevas? De que lado você quer estar? Quem é mais forte? Quem é mais forte? O Gadu, que você serve, ou o Yarruxo, que fez o Lúcifer, o estrela da manhã, se dobrar perante ele? 6.064 anjos. 6.064 anjos. Rapaz, muita gente, hein? Muita gente. Muitos anjos. Puxa, eu fico imaginando aqui 6.064. Imagina aí, pessoal. 6.064 anjos. Tudo prendendo o Samael, o Samaú, o Satanás. Ao vê-lo, o apóstolo caíram sobre o seu rosto e ficaram como mortos. Mas Yarruxo acercou-se dele, ergueu, infundiu-lhe ânimo e disse a Bartolomeu, pisa com teu próprio pé a cerveja, pergunta qualquer coisa das suas obras até agora, e como ele engana os homens. Lúcifer engana as pessoas, pessoal. Aqui mesmo está enganando, está falando que o nome do Salvador é Jesus. Aqui é enganação. E Yarruxo estava de pé como os demais apóstolos. Então estava aqui os de pé como os demais apóstolos. Aqui 6.000 anjos, lá o dragão. O dragão com fumaça mal cheirosa no nariz, a boca, uma fauna de um precipício. Um dragão mesmo. E Bartolomeu tenebroso ergueu a voz e disse, bendito seja desde agora e para sempre o nome do teu reino, ó imortal. E quando ele acabou de dizer isso, Jesus exortou de novo. Anda, para de ser medroso. Pisa com cerviz em Belial. Então Bartolomeu caminhou apressadamente para Belial, pisou no pescoço, deixando-o a tremer. E Bartolomeu fugiu assustado, dizendo, deixa-me pegar a borda das tuas vestes, para que me atreva a me aproximar-se dele. Olha, ele queria segurar nas vestes de Yarruxo para pisar no... Ai, meu Deus. Aí Jesus respondeu-lhe, não podes tocar a fibra da minha veste, porque não são as mesmas que eu tinha antes de ser levado ao madeiro. Então ele já estava ali com o corpo glorificado.
Disse-lhe Bartolomeu: tenho medo, Senhor, de que me assim como não se compadeceu dos anjos, da mesma maneira me esmague também a mim. Respondeu-lhe a roxa: mas por acaso não se acertaram todas as coisas graças à minha palavra e à inteligência de meu pai? A Salomão se submeteram os espíritos. Vai, pois tu, em meu nome, e pergunta-lhe o que quiser. Salomão, se você não sabe, é o patrono da maçonaria. E o Salomão, ele conseguiu pegar a Goécia. A Goécia são os 70 demônios, filhos desse Satanás aqui, que receberam ordens diretas de Salomão. Salomão dominava, ele tinha uma técnica que dominava esses demônios. Por isso que às vezes você vê em muitas igrejas aí, a pessoa gritando: sai, demônio, em nome de Jesus! Sai. Às vezes sai no grito. O demônio sai no grito, às vezes. No grito, no grito. Você ordena a tua voz, o som da tua voz expulsa o demônio. Nós somos seres, pessoal, acima dos demônios. Porém, nós temos a desvantagem que nós estamos andando na carne. E todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de quem? De Yahushua e de Yahweh. Se você se afasta da fonte, automaticamente da luz, quem é que vai se aproximar de você? As trevas. As trevas vão encontrar brecha para poder te destruir. Se você andar direitinho no caminho que tem que se andar, se você for uma pessoa que se esforça, você é uma pessoa que está sempre em oração, se você é uma pessoa que está sempre contrita, que você é uma pessoa que não faz maldade, você é uma pessoa que não procura pisar no próximo, você é uma pessoa que não procura fazer, tipo assim, maldade com o seu próximo, você é uma pessoa que procura ajudar, você não se compraz com a injustiça, você erra, mas você pede perdão. Você tem no seu coração uma certeza que eu não sou puro e santo, mas eu peço perdão para que essas forças, pessoal, não atinjam a sua vida e a minha vida. Todos nós estamos na mesma batalha. Olha, estão presos, hein? Pessoal, eles estão presos. Lúcifer, esse dragão, está preso aqui, ó. 6.064 anjos. Gente, é muita coisa, gente. Para prender o dragão. Vocês estão brincando? E tem pessoas que estão fazendo um pacto direto com ele para poder ficar rica nesse mundo. Um dinheiro passageiro. Porque pior vai ser quando estiver na mão dele no inferno. Você imagine ser atormentado pelo resto da vida com esse bicho aqui te perturbando. Eu não quero não. Você quer? Você quer? Eu não quero não. Pessoal. Mas por acaso acertaram todas as coisas graças à minha palavra e inteligência do meu pai. Salomão se submeteram os espíritos. Vai tu, pois, em meu nome, pergunta o que quiser. Então, Bartolomeu se dirigiu, interrompeu o silêncio, as vestes do apóstolo foram tomadas pelas chamas, e disse-lhe então Jesus de novo: pisa com autoridade, a qual eu lhe dou autoridade. E Bartolomeu, pois, se foi e pisou com um cerviz que trazia oculta até as orelhas. E disse-lhe: dize-me quem és tu e qual o teu nome. E ele, Bartolomeu, afrouxou o pescoço e as ligaduras e disse: conta tudo o que você sabe, que você tem feito. Então o Belial respondeu: a princípio eu me chamava Satanil, que quer dizer mensageiro de Deus. Mas desde que não reconheci a imagem de Deus, meu nome foi mudado para Satanás, que quer dizer anjo guardião do Tártaro. E Bartolomeu falou de novo: conta-me tudo, sem nada me ocultar. E ele respondeu: juro-te pela glória de Deus, que ainda que eu quisesse ocultá-lo, ser-me impossível. Está aqui presente aquele que me acusa, e se me fosse possível, eu vos faria desaparecer a todos da mesma maneira como fiz com aquele que pregou para vós. E também fui chamado do primeiro anjo, porque quando Deus fez o céu e a terra, apanhou um punhado de fogo e formou a mim primeiro. Olha o Satanás dizendo que ele foi formado primeiro. Segundo foi o Miguel, e o terceiro foi Gabriel, o quarto Rafael e o quinto Uriel. Então são esses 5 anjos arcanjos.
O sexto foi o Natanael, e assim os outros 6.000 anjos, cujos nomes me é impossível pronunciar, pois são os lictores de Deus, e me flagelaram 7 vezes a cada dia, a 7 vezes a cada noite, e não me deixam um momento, e são os encarregados de minar minhas forças. Os 2 anjos vingadores são estes, que estão diante do trono de Deus. Eles foram criados primeiro, e depois destes foram criados multidões dos anjos. No primeiro céu há 100 miriades, no segundo 100 miriades, no terceiro, no quarto, até o sexto céu tem 100 miriades. No sétimo também tem 100 miriades. O primeiro firmamento, onde reside a potestade de quem exerce as suas atividades sobre os homens. Há também outros 4 anjos, um na bórea, e tem um com uma vara de fogo que neutraliza a força que umedece sobre a terra, para que esta não se chegue a secar. Ele estava dizendo, gente, sabe, vou parar aqui, que isso vai ter o capítulo 2 dessa entrevista, a entrevista de Bartolomeu, guarda aí. Vou acabar aqui, que estamos com 24 minutos, senão não vai dar para a gente encerrar isso aqui. Página 586 do livro Apócrifo, volume 1. Sabe o que ele disse? Tem anjo para controlar o inverno, o verão, o outono e a primavera. Ele falou para Bartolomeu que o Bartolomeu queria saber por que é que Lúcifer agia daquela forma. Só que Yahushua, ele foi o segundo Adão, gente. E ele venceu o grande dragão, o Satanás, e o acorrentou. Ele obrigou o inferno a acorrentar no centro da terra, no Tártaro. Eu vou falar sobre o Tártaro, o poço de Sheol, o poço profundo de Sheol, que é a profundeza da terra, no centro da terra. O Lúcifer está preso no centro da terra. Além dos Lúcifer, houve várias quedas de anjos, gente. A primeira foi do Lúcifer. Então o Lúcifer caiu primeiro, na segunda guerra prímica. Ele foi expulso porque ele queria se assentar, ele queria o lugar do Criador. Miguel o expulsou. Já na segunda queda, a segunda queda foi dos sentinelas. Os sentinelas tinham que guardar a terra, e eles não guardaram a terra. Eles se envolveram com os seres humanos. Então, essa briga, ela não é da agora, não, gente. E a terra, ela não tem só... Realmente, a terra não tem poucos anos, a terra tem muitos anos. Porque antes da criação disso aqui, teve uma batalha terrível entre os seres celestiais. Terrível, terrível. E essa batalha continua aqui na Terra. Outra coisa de terminar. Nós já havia sido criado por Yahweh antes dele ir para o descanso. Por isso que está nascendo gente até agora. Yahweh está no descanso dele. Mas todos nós, você já tinha sido preparado, teu espírito já estava preparado antes da fundação do mundo, para vir esse mundo nessa pessoa que você é. E assim os outros que chegarão daqui para frente. E quando o nosso Pai acordar, quando Yahweh acordar, quando ele se levantar, então, antes disso, o Satanás vai se libertar, porque é o prazo dele, vai reinar durante 3 anos aqui na Terra. Pensem, senhores, já está ruim assim sem ele aqui. Só tem os demônios aqui e os anjos caídos. Imagine quando ele se soltar lá do abismo. Imagine quanto aqueles demônios, aqueles 6.000 demônios que estão lá no abismo, entrarem porque eles querem essa terra, porque querem, que eles acham que essa terra aqui é dele. Tem muita coisa para acontecer, então a gente tem que se apegar a Yahweh. Tá bom, pessoal? Esse é o canal DRM, por favor, dê like, deixa o seu like aí e compartilhe nossos vídeos, tá bom? Um forte abraço para você, não se esqueça, dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã, nós vamos nos encontrar lá no Parque de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Obedecendo a distância, tudo direitinho. É um ano de aniversário do canal DRM. Forte abraço para todos vocês. Ótima quarta-feira e voltamos a qualquer momento aí durante o dia. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo.
Bom dia, minha nação querida, meu povo amado de Arroxo. Esse amigo que vos fala aqui é o Denilson. Esse canal aqui é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. E é o canal que tem o objetivo de contar as histórias do livro apócrifo. Pessoal, nós começamos a contar a saga dos anjos, né? Nós estamos com várias frentes aí. Nós temos a infância de Yahushua, nós temos a história ainda de Josué e Caleb, que nós vamos contar ela para todos vocês. E nós temos também a história da infância do nosso Criador, da infância de Caleb e dos anjos. 3 frentes aí que nós estamos falando para todos vocês. Nós temos um período no máximo de 20 minutos. Eu calculo 20 minutos, pessoal, porque é o tempo suficiente para, às vezes passa 22, 23, mas é o tempo suficiente para a gente poder falar alguma coisa. Não é o tempo exato não, mas a gente fala alguma coisa. Eu quero mandar um beijo carinhoso aí, para todo mundo aí do Nordeste. Meu amigo Júnior tá aí, né? Firme, amigo, caramba, nosso diálogo, nosso bate-papo é sempre bom, sempre produtivo. Pessoal do Sul, a Jéssica, que está aí agora no nosso grupo, o grupo DRM, de canal Apócrifo. E você, meu amigo, se você quiser fazer parte desse grupo, nós estaremos te recebendo. Claro, esse grupo só as pessoas tocadas por Yahoo mesmo que tem vontade de entrar nesse grupo aí. Pessoal, então nós temos uma missão aqui nessa terra, né? Cada um tem uma missão e a todos vocês é dado agora o esclarecimento. O nosso querido presidente chamado Daniel, ele teve visões futurísticas e ele, nas profecias, entregou que no avanço da tecnologia as verdades seriam reveladas para todas as pessoas. Então, para todos vocês que estão aí, que aderiram ao canal, que nos abraçaram através do nosso convite, você que aí que se inscreveu ontem no nosso canal, tem várias pessoas que se inscreveram ontem, você que tem se inscrito no canal, você que está chegando recente, que para vocês às vezes muita coisa, para você é uma novidade, mais um YouTube aí, novidade. Não, pessoal. A gente está contando aqui a história segundo os livros apócrifos e a Bíblia. E por que esses livros, essas histórias não foram inseridas no canal da Bíblia? Ensinando a vocês quem é o Deus do povo hebreu. Pessoal, eu sempre falo isso nos nossos vídeos, são milhares de deuses. Nós temos os deuses Shiva, Brahma, Vishnu, Talmúdio, Nirode, Semiramis, são tudo deuses. Zeus, Apolos, Afrodite, nós temos Baal, nós temos vários outros deuses, nós temos o São Jorge, nós temos, agora vamos falar da cultura brasileira, nós temos Oxalá, nós temos o Exus, nós temos vários deuses que se manifestam para o mundo, para a humanidade. E o povo hebreu tem um Deus, não é tinha não, tem um Deus. E o nome desse Deus, a palavra Deus, pessoal, o sinônimo dela é justo juiz. Eram juízes que julgavam as causas do povo hebreu. Então essas pessoas que julgavam se chamavam justo juiz. E o justo juiz eles denominaram-se Deus. Essa palavra Deus ela veio encobrir muitos outros deuses. Então você tem uma série de deuses para adorar. Os egípcios adoravam outros deuses na época de Moisés. E assim sucessivamente, na época de Yahushua, também tinha outros deuses. Roma adorava outros deuses. Roma adorava o deus Janu. Eles cultuavam a Saturnália. Você já ouviu falar da Saturnália? Nunca ouviu falar da Saturnália, não? Na Saturnália existia vários tipos de orgia. Pessoal, não se iluda se eles não querem trazer o caos para a Terra. Eu já vou falar do caos para você. O que é o caos? Quem é o Deus do caos? E por que o caos tem que estar preso? Se você não sabe, vai lá no Google aí e pesquise o que é caos.
Aí você vai ver o que eu estou te falando. Vamos para a história dos anjos, pessoal? Você que acompanha sempre aí, né? O povo de Arruxa fica sempre ligado. Pô, vamos ver o que o Denilson vai falar aí agora aí. Ó, pessoal, tá na página 300, o relato da segunda viagem de Enoque, pessoal. A segunda viagem dele, o Enoque viajava, ele viajou nas dimensões. Aí ele contou um pouquinho, para que a gente possa saber, e Salomão sabia disso aqui, tá? Salomão, pessoal, ele se perdeu quando ele começou a adorar no templo de Moloque. Por isso que Moloque era um deus, mais um deus, Moloque, né? Os deuses antigos se transformaram, por exemplo, hoje na Bíblia, né? Vocês ouviram falar dos amalequitas, dos medianitas, dos saduceus, dos heteus, dos aveus, dos amoreus. Será que esse povo morreu? Será que essa nação que estão aí na Bíblia do João Ferreira de Almeida, será que esses povos morreram? Claro que não, pessoal. Claro que não, eles estão com outra capa. Por exemplo, quem é a Grécia hoje? A Grécia antiga, aquela Grécia que dominou o mundo hoje. A Grécia tem os filhos dela. Você sabia que a Grécia tem os filhos dela? Pessoal. Roma e Grécia, os dois países que no tempo do Messias, eu sempre falo Messias, que é um termo político, de Yahushua, da salvação, está aqui em Arushurum. O domínio, o Império Romano, junto com o Império Grego, eram as culturas. E os impérios, eles sempre, quando eles dominavam, eles colocavam, né, a vontade deles. Né? O Império Romano está aí direto com a gente aí, pessoal. Hoje nós temos uma igreja aí forte, que é a Igreja Católica, é do Império Romano. Constantino usou a base da igreja para unificar as religiões, porque eram muitas religiões, ele estava se perdendo. E aí ele viu uma forma de comandar as pessoas, pessoal, de comandar o povo. Eu vou mais fundo ainda no descobrimento do Brasil, descobrimento do Brasil, eu vou falar para você por que nós somos vigiados o tempo todo. O filho da Grécia é a Inglaterra, e o filho de Roma, ou o pai de Roma, o filho da Grécia, Grécia feminina, é a Inglaterra. E o pai de Roma é a França. A gente fala, quando a gente fala Roma, a gente pensa logo no Vaticano, pensa logo na Itália. Não é isso? Não, mas não é isso não. A França é o verdadeiro pai do Vaticano. A França. E a Inglaterra é o verdadeiro filho da Grécia. A Grécia, ela vai ressurgir, pessoal. A Grécia, escuta o que eu estou te falando. Ela não quebrou aí? Disseram que ela quebrou, ela vai ressurgir. Porque é esse império que vai ter que ser destruído. A Grécia vai ressurgir na figura da Inglaterra. Então, a Inglaterra tem seus filhos, presta atenção. A Inglaterra tem os Estados Unidos, tem Suíça, Suécia, tem os jafetistas, na sua grande maioria, estão na Grécia. Os jafetistas. E a outra parte do jafetista também está na França. Então a França, ela domina sobre a União Soviética e a Inglaterra sobre os Estados Unidos. Tá vendo aí agora que tudo é uma guerra, é um joguinho do poder? E aonde está a família jafetista nisso tudo aí? Elas estão comandando as 8 famílias que comandam a renda mundial do mundo. Eles estão com o ouro, com a prata, que estavam aqui no Brasil. Você sabia que todo o ouro do mundo, 90% do ouro do mundo veio daqui do Brasil? E eles estão usando o ouro para escravizar as pessoas. Porque hoje todo mundo trabalha por dinheiro, vive por dinheiro. Você é um eterno escravo dos cartões, das dívidas de água, luz. Você sempre tem que viver pagando tributo. Quem que pagava muito tributo? Era na Inglaterra. Era em Roma. Por isso que o Yahushua falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está começando a imaginar, né? Vamos lá, no capítulo, na página 300, no capítulo 20 do livro A Segunda Viagem de Enoque. Olha só, presta atenção, pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui, eu sempre coloco aqui para vocês verem. Hoje não está marcadinho, não.
Mas dá uma lidinha aí, ó. Vou deixar um minuto para vocês lerem. Aqui tá bom? Vocês leem esse primeiro tópico aí. Tá lendo? Então Enoque viajou. Olha a função dos anjos vigia. Tinha anjo que estava vigiando um anjo, sabe, pessoal? Prisioneiros, né? Ó. Uriel, um dos santos anjos, preside ao mundo e ao Tártaro. Então existe o mundo, essa história da Grécia, dizer que existe Tártaro. Vocês já viram aquele filme A Fúria de Titãs? Se você não viu, eu sugiro que vocês vejam, para você entender o que eu estou te falando. O Tártaro é onde as almas aguardam. É um local muito crente, o Tártaro. E o Tártaro fica ele fica no centro da Terra. É para lá que as almas, quando morrem, vão. Quando elas estão tragadas, não há uma guerra quando a alma da pessoa morre. Quando a pessoa morre, 7 dias ela passa. Se ela não morrer com a salvação, se ela não morrer com a luz, se a bondade não estiver no coração dela e ela não tiver aceito Yahushua, ela é tragada para o Tártaro. E esse anjo Uriel, ele cuida desse local, ele toma conta desse local. É um anjo poderosíssimo, pessoal. Poderosíssimo. O Criador fez anjos poderosos, seres celestiais poderosíssimos. Uriel, um dos santos anjos, preside ao mundo e ao Tártaro. O Rafael, esse Rafael, ele sumiu depois das guerras primitivas, mas nós estamos vendo aqui uma história dele aqui, ó. Rafael, um dos anjos, dirige o espírito dos homens. Então, toda vez que o homem morre, preste atenção no que eu estou te falando, pessoal. A pessoa morreu, o espírito que está nela, o espírito da vida que está aqui na glândula pineal, ela vai diretamente para o céu. Para onde ninguém sabe, nem Lúcifer sabe, nem Terron sabe, só o Criador. E ele, o Rafael, ele é o responsável por porque o Espírito vem do Pai e entra nesse tobo que é a saída do útero, aonde a alma, o Espírito é colocado junto com a alma dentro do corpo e se dá-se a luz. Estou falando umas coisas mais complicada para vocês entenderem como funciona essa linha direta entre o ser humano e a vida espiritual. Porque tem que haver uma passagem, pessoal. E o útero da mulher é uma passagem do espírito para a carne. Então a carne, ela é feita da matéria, e a matéria-prima foi feita de Melquisedeque. Você tem que entender que Melquisedeque foi o primeiro ser humano na face da terra, não foi Adão. Deixa eu refazer isso aí para você ficar bem, né? Melquisedeque, pessoal, foi a forma do Deus Altíssimo, humanamente, para dar forma humana do barro para a gente. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Ele foi a primeira forma que foi feita. Dele foi tirado e feito Adão. Então ele sempre acompanhou Adão. Quando Adão pecou, ele teria que ser destruído. Aquela forma, aquele barro, junto com a mulher, teria que ser destruído. O nosso avô, nosso tataravô, Adão, teria que ser destruído. Aí a gente não ia existir. Mas aí o que ele fez? Ele resolveu, ele tomou a iniciativa de cumprir o pagamento. Ele pagou com a vida dele, Melquisedeque e Yahushua, num plano maravilhoso, pagaram com a vida humana nesse plano étero aqui da terra. Eles deram a vida deles em forma de sacrifício para quebrar a legalidade de Terron e de Lúcifer. Para Lúcifer, ele falava que o nosso Criador era ditador. E para Terron, ele falava que o nosso corpo pertencia agora a ele, a terra, Terron, ao Deus do mal, ao Deus do caos, ao Deus da destruição. Tu vê o amor de Yahweh para com o ser humano. Estou sendo mais profundo do que a Escritura está dizendo para vocês, pessoal. É muito forte o que eu estou falando para vocês. Quem tem ouvido, ouça, tá, pessoal? Raguel é um dos santos anjos que exerce a vingança no mundo das luzes. Olha só, pessoal. Olha aí o que eu estou te falando. Existe um mundo das luzes onde é uma batalha que ninguém vê. Nós não vemos essa batalha.
Aqui está falando luzes porque a treva também é uma luz negativa. Você sabia que a treva é uma luz negativa? É. A treva é uma luz negativa. É uma luz escura. É uma luz trevas. Tanto é, pessoal, quando eu fiz um curso de eletricista, e no curso de eletricista eu perguntei uma vez para o meu professor que estava fazendo faculdade de engenharia elétrica, e ele não soube me responder. Eu falei, nós temos a energia que nós conseguimos mensurar ela. Eu sabia que a energia ela é mensurada através de força, resistência, resistência, e tem uma outra parte que nós conseguimos mensurar a energia positiva, e ela é medida 300 watts, 500 watts, né? 13.000 kV. Então a energia positiva, já estudaram ela, que é a energia do Criador. A energia do Criador, ela se une ao eletromagnetismo, o magneto, deixa eu colocar a palavra correta. O ímã, ele possui uma energia eletromagnética. Ela é magnética. E a eletricidade combina com o magnetismo. E o magnetismo destrói o que nós chamamos de plasma. Ele repele o plasma. E os anjos são dotados, alguns dos anjos são dotados dessa substância. Então, olha só o que eu estou falando para vocês, pessoal. O Sol, ele é um grande gerador de energia. O Sol e a Lua, eles fazem parte de dois grandes transformadores de energia. Estou falando para a parte elétrica para vocês. Porque o nosso pai é elétrico. A bioenergia elétrica, pessoal. O nosso Pai, o Todo-Poderoso, ele manda em todos os conceitos que você está falando. Tanto na energia negativa como na positiva. Mas nós somos basicamente elétricos. Os nossos eletrodos, nosso cérebro, basicamente são partes elétricas. Os neurônios, eles se comunicam através da energia elétrica. Eu não estou falando besteira para vocês, não. Vocês podem pesquisar, tá, pessoal? Isso não é história, não. É porque aqui eu não estou sendo religioso, né? Estou sendo mais cientista. Para falar que a ciência e a fé, elas andam juntas. Elas não andam separadas. É como eu estava conversando esses dias aqui. Os cientistas, todo cientista aí, muito obrigado se tem algum cientista vendo a gente, eles se acham inteligentes porque eles falam que para se provar alguma tese, você tem que ter algo substancioso, algo material provando, porque só assim eles creem, né? Eles não acreditam num plano empírico. Eles só acreditam no que eles veem, que nem Tomé, no que eles podem fazer e dar explicação para aquilo. Se a gente fala que a Terra ela é plana, eles falam, mas a Terra não é plana, a plana é esférica. Vem as imagens da NASA. Mas a Terra não é um ovo, não é, gente. Porque está escrito lá em Apocalipse, quando ele vir, todos os olhos verão ele. Se todos os olhos verão ele, não tem como a Terra ser um ovo. Porque como é que lá no Japão o pessoal vai ver então? Ele vai vir num plano que todos vão poder ver ele no céu. Quando você olhar para o céu, você vai ver Yahushua e Yarro descendo no céu. Está escrito no livro de Apocalipse. E olha que eu não saí nem do segundo, terceiro capítulo aqui. Eu estou falando só sobre isso aqui. Já estamos com 18 minutos. Vamos parar no Miguel? Então eu falei sobre o Uriel, o Rafael, o Raguel e vou falar sobre o Miguel, um pouquinho do Miguel. Miguel é um dos santos anjos que foi estabelecido sobre ele a parte melhor dos homens, sobre o povo de Israel e sobre o caos. Depois eu vou falar do Gabriel, tá bom, pessoal? É muito pouco tempo para a gente falar. Vamos falar do nosso arcanjo Miguel, o poderoso Miguel. Pessoal, preste atenção. Os anjos foram designados para cuidar do ser humano. Então, o anjo Miguel, preste atenção, pessoal. Isso é importante, viu? Presta muita atenção. O anjo Miguel, ele foi designado a cuidar do povo descendente de Israel, de Jacó. Entendeu, pessoal? De Jacó. De Jacó vieram as 12 tribos. As 12 tribos, elas se perderam pelas Américas. E esqueceram e adormeceram
na fé de Yahweh. Enquanto, pessoal, ó, presta atenção, enquanto os hebreus estiverem, você brasileiro, você que é brasileiro, você que é sul-americano, você que é norte-americano, você que reside nas Américas, enquanto você estiver dormindo, enquanto você não estiver clamando a Yahweh, enquanto a gente, todo mundo, enquanto a gente não conseguir acordar essas pessoas, tirar essas pessoas do vício da televisão, tem pessoas que elas estão impregnadas com novela na mente dela, elas estão com uma hipnose na mente dela de novela, elas estão com uma hipnose de jogo de futebol, os hebreuzinhos estão vibrando com o jogo do Flamengo, com o jogo do Corinthians, com o jogo do Vasco. Ao invés deles se voltarem para o Criador, eles estão se preocupando com a roupa, com o shopping, com o que há de comer, com o que há de vestir. Enquanto o povo não abrir os olhos, Miguel, que é aquele que cuida do Tártaro e cuida da nação de Israel, do povo de Israel, ele não vai poder se manifestar. Somente esse anjo Miguel, o mais poderoso, pessoal. Abaixo de Lúcifer, o mais poderoso anjo era Miguel. E ele vai cuidar dos pretinhos, dos pardos, dos moreninhos. Por que não dos brancos? Porque a igreja, pessoal, ela já está sendo acompanhada pelos anjos da parte do Eterno hoje, do Criador, de Yahweh. Já tem anjos cuidando da igreja. Que a igreja, a missão agora, ela está com Jafé, de levar a promessa. Mas o povo de Jafé também está dormindo. A televisão, ela conseguiu, a mídia, ela conseguiu o grande efeito dela, adormecer a humanidade. E quando a humanidade acordar, pode ser até tarde, pessoal. Pode ser até tarde. Então, por isso que a gente corre aqui nas redes sociais, na mídia, através das mídias, para dizer para você, você que está me vendo aí agora, você é um descendente de Jacó, você é um hebreu, você é um daquele povo que passou pelo Mar Vermelho. O teu pai, o teu avô, o teu tataravô, ele é um descendente daquele que saiu de lá. Ele pode ter se transformado em índio e pode ter se transformado em negros, que foram trazidos de escravo para cá, dizendo que esses escravos que foram trazidos para cá foram da África. Não foi. Foi cumprindo a maldição, porque eles mataram Yahushua, eles mataram a Jesus. Todos eles foram encerrados em porões de navios e trazidos para cá para se cumprir a profecia, porque aquele país que escravizava eles já sabia de alguma forma que haveria algum terremoto. Deve ter sido o diabo que deve ter falado para eles. Então ele retirou todo mundo daquele lugar chamado Yahushurum, porque aquele lugar afundou junto com o Atlântida. E esse povo é muito forte, que eu estou falando para vocês, hein, pessoal? Esse povo todinho foram trazidos para cá. E aqui as 12 tribos se encontraram. E essas 12 tribos têm que acordar. Os índios têm que saber quem é Yahweh. E a minha missão é falar para todos vocês. É proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano em que Yahushua vai dissipar toda a treva desse mundo. E eles têm que saber. Porque tem que tirar esse Deus Jesus da cabeça das pessoas. Esse Deus da cabeça das pessoas. O nosso Criador tem nome. É Yahweh. O hebreu. O teu Deus é Yahweh. Brasileiro. O teu Deus não é Xangô, não é São Jorge, não é Maria, não é Santa Maria, não é ninguém. O teu Deus é Yahweh, o Todo-Poderoso. E enquanto essa nação não acordar, Miguel não levanta. E nós enfrentaremos uma grande batalha, porque o inferno está se preparando para nos destruir. Pessoal, esse canal é muito forte. O canal DRM é o canal dos livros apócrifos. Eu sou Denilson. Você é meu convidado. Por favor, pessoal. Você que é tocado por Yahushua, pegue esse vídeo, leve até a casa de uma pessoa que você conhece e fala para ela assim, se inscreve nesse canal aqui. Se inscreve nesse canal aqui. Olha, pessoal, você não fazia tudo quando você servia no templo religioso, você não fazia tudo por Jesus? Então agora faça por Yahushua. A obra tem que ser feita por nós, não é por anjos não, é pelos homens, é dos homens para os homens. E a gente tem que acordar, quando essa nação acordar, e deixar de adorar futebol, deixar de adorar novela, deixar de adorar sua própria vida para adorar Yahweh Todo-Poderoso, então ele vai ouvir dos céus. E você vai ver um grande milagre acontecer na terra.
Canal DRM Rodrigues. Informe as pessoas que é grátis. Por enquanto, né? Está sendo de graça. Tá bom, pessoal? Forte abraço.